Axé a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Caboclo Ubirajara. Hoje vamos dar prosseguimento fazendo a segunda parte sobre a Umbanda. A pergunta vem sempre de muitas pessoas que querem saber o que é a Umbanda. A Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um Deus supremo, incriado e criador de tudo e de todos. Foi Deus que criou os orixás, os espíritos e todos os planetas, os astros existentes no universo. Esse Deus que nós acreditamos, que os umbandistas acreditam, é o Deus Todo-Poderoso, é o que acabamos de dizer. Ele pode ser chamado de diversos nomes, como é chamado também em outras religiões de outros nomes. A Umbanda também ele é chamado de diversos nomes. Ele pode ser chamado de Zambi, ele pode ser chamado de Olorum, ele pode ser chamado de Olodumaré e assim por diante. Meus amigos, meus queridos, a Umbanda é uma religião brasileira, formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, e juntando os elementos, a Umbanda ela é a cultura africana e indígena também. A palavra derivada de Umbanda, ela tem um termo, um significado, que quer dizer curandeiro, Então, ela é uma prática que trabalha com curas, conforme vocês já viram em alguns outros vídeos. Ela é uma língua banta falada na Angola e no Quilombo. Como que procede o culto da Umbanda? O culto da Umbanda é presidido por uma pessoa, por um chefe, masculino ou feminino, não tem problema, pode ser um pai de santo ou uma mãe de santo. E durante as sessões realizadas, existem algumas consultas, os consulentes vêm para se consultar com as entidades. A orientação que ocorre no terreiro é a prática mediúnica com a incorporação das entidades, conforme acabamos de dizer, E temos também outros rituais. Por que estamos falando dessa segunda parte da Umbanda? Porque muitas perguntas vêm ao nosso encontro, pessoas que querem conhecer, que querem saber como que é, como que funciona, Então nós estamos aqui mais uma vez explicando um pouquinho sobre a Umbanda. O culto da Umbanda se assemelha também ao culto do Candomblé. No entanto, são religiões que possuem práticas diferentes, Então, o Candomblé é uma coisa, a Umbanda é outra, eles têm uma ramificação, mas existe diferença de um para o outro, de um culto de Umbanda e um culto de Candomblé. O que aconteceu? Ao longo do tempo, a Umbanda passou por várias transformações. Foi demarcado através de outras religiões. Foi criado ramificações, conforme eu acabei de dizer. Algumas delas são escritas como Umbanda tradicional. Essa Umbanda tradicional foi criada no Rio de Janeiro pelo jovem Zélio Fernandinho. Foi o primeiro pai de santo que criou essa Umbanda tradicional. Guardem bem esse nome, Zélio Fernandinho de Moraes. Ela também leva o nome de Umbandomblé ou Umbanda traçada, onde as mesmas pessoas, o mesmo pai de santo, a mesma mãe de santo, o mesmo sacerdote, a mesma sacerdotisa, que faz um culto, pode também estar realizando outro. São sessões distintas, Mas de Umbanda ou Candomblé, Umbanda branca, utiliza elementos espirituais. Utiliza-se também na Umbanda branca elementos espirituais kardecistas, Por exemplo, os adeptos usam roupas brancas, na Umbanda branca. Umbanda de caboclo são uma outra
ramificação dentro da mesma religião, que tem com forte influência da cultura indígena brasileira. Às vezes alguém pergunta para nós, qual é o significado da Umbanda? O que é Umbanda? É a pergunta que não quer calar. Todos que têm um apreço, vamos dizer assim, pela religião, que querem conhecer mais, que querem se informar mais, fazem essa pergunta. A Umbanda, conforme já dissemos, é uma religião brasileira, formada através de vários elementos de outras religiões, como do próprio catolicismo, do espiritismo, juntando elementos da cultura afro e da cultura indígena. O culto umbandista é realizado em templos que são chamados de terreiro, de casa de Umbanda, de terreiros de Umbanda. Cada pai, cada mãe de santo dá um nome diferente, mas é denominado aquilo que ele está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso terreiro aqui, ele chama-se Terreiro Caboclo Birajara. Ótimo, esse é o nome que foi dado a ele. Mas outros colocam outros nomes diferentes, mas eles mesmo estão ligados dentro do culto afro-brasileiro da Umbanda, que é o que nós estamos falando. O culto umbandista é realizado, conforme já disse, dentro de terreiros, de templos, de tendas, de casas de Umbanda. A Umbanda, ela é antiga, ela foi fundada no Rio de Janeiro pelo Pai Zélio, mas ela já vem de muitos e muitos e muitos anos. Por exemplo, a influência dos escravos na tradição brasileira da Umbanda. O período marcado pela escravidão no Brasil, eu acredito que deve ser lembrado e deve ser respeitado, para mostrar o quanto devemos ao povo africano, na época, milhares de escravos eram trazidos para o Brasil e forçados a trabalhar para os seus senhores nas terras, nos cafezais, nos canaviais, em vários determinados serviços, sem qualquer direito ou qualquer garantia. Mesmo com todo o sofrimento, vejam só como a Umbanda ela é antiga e persiste até hoje, e acreditamos que vai persistir. Mesmo com todo o sofrimento, os negros continuaram com a prática da sua religião, com a prática da sua fé. Não foi tarefa fácil, não. Isso nós sabemos até hoje. Conservar essas origens, origem africana, origem indígena, tendo em vista que os colonizadores portugueses eram em quase sua totalidade católicos. Mas o Babá Orixá, o Pai Ciro, está falando de católico. Não estou falando. Estou falando da história da Umbanda dentro do Brasil, do sofrimento dos negros, do sofrimento que foi para chegar até onde nós estamos. A religião de origem africana era proibida, sendo a sua prática punida pelos proprietários de escravos. Não tinha a liberdade que nós temos hoje. Era proibido falar que era umbandista, era proibido falar que tinha outra religião, era proibido falar que acreditava na sua fé. Tinha que acreditar na fé dos seus senhores. Percebe-se por um grande processo da história de inclusão de preconceito contra essa religião, contra a religião de matriz africana, contra a religião que veio da África, contra a religião que veio trazendo os escravos para o Brasil. Eles não podiam, em hipótese alguma, professar que pertenciam, que eram dessa religião, ou seja, que pertenciam à Umbanda ou o Candomblé. Não poderiam falar sobre isso, que se arrastava até os dias atuais esse preconceito. Infelizmente, nós umbandistas, candomblecistas, magistas, que temos essa nossa fé, estamos trazendo essa origem do passado, guardando como grande relíquia essa tradição,
que é ser umbandista, que é ser um candomblessista, que é batalhar não somente pela religião, mas pela cultura afro-brasileira, pela cultura indígena, pela cultura que foi trazida pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados. Da mesma forma que a religião, como os católicos e evangélicos, existem e são respeitadas, nós também temos esse direito de sermos respeitados, porque além de tudo, além de ser uma religião, ela é também uma cultura. Com o fim da escravidão no Brasil, por volta de 1888, começou então um longo processo de reintegração da cultura africana, em meados do século XX. A elite brasileira começa a enxergar alguns aspectos culturais africanos como expressão artística legítima que se apresenta na identidade nacional. A partir dessa data, começou então a dar um ponto positivo para os umbandistas, para os primeiros colonizadores que vieram trazendo a Umbanda para o Brasil. Aproximadamente 40% dos negros que foram capturados, 40%, olha que não era pouca gente, que foram capturados de suas terras da África, foram vendidos como escravos no Brasil. Mas o que esse homem, o que o Pai Cido, o que o Babalorixá está falando? Estamos falando da história da escravatura, da história da Umbanda, da essência da religião afrodescendente dentro do Brasil. Devido à sua imigração maciça, a presença da cultura africana ajudou a construir a base atual dos costumes e tradições brasileiras. Olha só que coisa interessante. A cultura afro-brasileira está presente em quase todas as formas que compõem a entidade cultural nacional, como dança, música, culinária, religião, folclore e etc. A partir dessa data, de 1888, do século XX, a liderança brasileira, as pessoas que tinham trazido os escravos para o Brasil começaram a enxergar a Umbanda com outros olhos. Começaram a entender que não era simplesmente uma religião, mas era também uma cultura. E essa cultura, ela foi implantada dentro do Brasil a partir dessa data. A característica da cultura afro-brasileira heterogênea, ou seja, em determinadas regiões do país, há uma maior predominância de alguma das suas particularidades. Por exemplo, a culinária afro-brasileira está mais presente no Nordeste do que no Sul do Brasil. Mas por quê? Porque o nordestino, o povo do Nordeste, eles, como que eu poderia explicar? Eles se apegaram mais, vamos dizer assim. Eles abraçaram com mais força, com mais vigor, a religião da cultura afro-brasileira, que é a Umbanda. De acordo com a Lei das Diretrizes de Base Brasileira, deveria ser inserido também nos currículos escolares, que isso está acontecendo hoje. Hoje as escolas, elas têm por obrigação de ter um professor, uma professora de história para ensinar os seus alunos dentro das escolas, dentro das faculdades, o que é a cultura afro-brasileira, o que é a Umbanda, o que é a escravatura, como que ela procede, por que ela veio, qual foi o tempo e assim por diante. Uma outra coisa interessante que nós temos, não vamos estar fazendo outro vídeo a respeito, mas vamos salientar um pouco. Atualmente a capoeira é considerada patrimônio cultural e material da humanidade, mas nem sempre foi assim. A capoeira foi trazida para o Brasil durante anos, muitos anos, tida como atividade marginais. Olha só.
ela foi trazida e foi denegrida, vamos dizer assim, como atividades marginais. Apenas a partir da década de 1930 que a prática passou a ser permitida no país através de uma lei sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas. Aí vocês vejam como que as coisas foram ganhando o seu curso natural, ganhando esforço, com algumas pessoas dando suporte. Originalmente, a capoeira tinha o propósito de servir como defesa pessoal dos escravos fugitivos. Ao acrescentar melodias enquanto escutavam os movimentos, faziam de conta que se tratava de uma dança. Podiam treinar dentro das senzalas sem levantar suspeita. Até isso, teve que ser introduzido alguma coisa para que não levantasse suspeita nos seus senhores, nos donos de fazenda, nos donos de engenho, para que eles pudessem fazer a adoração da sua cultura, da sua religião, da sua fé. Uma outra coisa muito importante é sobre a culinária, né? Nós temos a culinária afro-brasileira, a cultura também está fortemente apresentada em pratos típicos e nacionais, como muitos de nós conhecemos. O vatapá, por exemplo, a feijoada, que é uma comida que, né, é um prato que todos os brasileiros, vamos dizer assim, porque não alguns dos outros estrangeiros também adoram. O acarajé, a cocada, a pamonha, o sarapaté e etc, etc, etc. Isso tudo veio junto com a Umbanda para o Brasil. Veio da África, veio dos escravos, veio dos pretos velhos, veio dos índios, porque é uma cultura afrodescendente baseada dentro das etnias. Etnia indígena, dos escravos e assim por diante. O significado da cultura afro-brasileira é que a cultura afro-brasileira é um conjunto de manifestações culturais predominante no Brasil, formada a partir da cultura, da junção de elementos da cultura dos povos africanos, conforme já frisamos várias vezes, e foram trazidos, conforme já frisamos também, pelos escravos para o país no período colonial. Então, gente, essa é uma coisa interessante que muitas pessoas, eu volto a frisar, perguntam para nós: o que é Umbanda? Como procede a Umbanda? De onde que veio a Umbanda? O que a Umbanda faz? O que ela representa? Isso e muito mais que vamos estar passando posteriormente para vocês. A história da cultura afro-brasileira durante o Brasil colonial, todo tipo de manifestação cultural de origem africana era desestimulada e marginalizada pela sociedade naquela época. Os costumes e tradições dos povos africanos eram considerados primitivos, selvagens pelos europeus. Então nós temos hoje podemos dizer que temos apoio dos nossos governos, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, do nosso presidente e assim por diante, a partir dessa lei que foi imposta pelo então presidente Getúlio Vargas nessa época que foi dita. Aí já falamos da culinária, né, que são muitas comidas típicas, né, algumas dependendo da região, dependendo do estado, dependendo da onde nós moramos, nós nem temos o total conhecimento. Cada região, cada estado, cada povo tem a sua comida típica que vai angariando e vai sendo, como que eu poderia dizer, acolhida, vamos dizer assim, por tudo e por todos, e acaba sendo uma coisa maravilhosa. Gente, por hoje é só. Que Oxalá os abençoe a todos
Voltamos com o próximo vídeo falando sobre a Umbanda, sobre a nossa religião, tirando dúvida, dando aquela explicação plausível para cada um de vocês. Que Oxalá abençoe, o meu axé a todos e até o próximo. Saravá, meu povo.